Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a este momento de confraternização fraterna, de troca de experiências, de informações, de conhecimento, enfim, bem-vindos ao grupo familiar de estudos espíritas, aprendizes da fraternidade. Já gostaria de deixar o meu eterno obrigado por aqueles que aqui vieram para assistir a palestra e também aqueles que estão assistindo à distância em suas casas e acompanhando as nossas reuniões, acompanhando as nossas palestras, todo esse processo de aprendizado. E assim, para nos prepararmos para este momento, que possamos então fechar os nossos olhos, permitir que a alma, que o espírito, alce voos equidistantes em direção a Deus. E neste momento em que abrimos o nosso coração para o nosso Pai, compartilhando das nossas dificuldades, das nossas falhas, das nossas vitórias e de nossos potenciais. E Deus nos infla com coragem, com determinação e com perseverança. Nós aqui todos nos encontramos em sintonia de pensamento, em sintonia de sentimento, vibrando luzes. Nós aprendizes da vida, aprendizes do Evangelho, e que também nos colocamos como instrumentos do amor, instrumentos da vontade, instrumentos da ação de Deus. Então que possamos nos elevar, ascender intelectualmente, moralmente e espiritualmente, e assim nos prepararmos para aurir destas palavras, destes ensinamentos, desta troca, desta relação que edificamos. E assim, para iniciarmos a esta palestra, que possamos honrar a Deus, fazendo a oração que o Mestre nos ensinou. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom, meus irmãos, para uma pessoa que teoricamente está fazendo a primeira palestra, eu fiquei matutando na cabeça. Meu Deus, o que eu posso falar hoje? Porque dá um nervoso, a gente só pensa, ai Senhor. E a primeira intuição que me veio à mente foi falar sobre o poder da fé. Ou melhor, simplesmente sobre a fé. Mas logo pensei, será que não seria muito repetitivo falar sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, sobre a fé que transporta montanhas? Afinal, quantas vezes já não falamos ou escutamos
sobre a fé em nossos círculos religiosos. Aí eu tive um insight de tomar um rumo diferente. Comecei a me questionar e me perguntar o que as pessoas, ou melhor, o que nós entendemos por fé. Começando pelo Google de cada dia, de todas as horas, na internet é dito que fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Ou seja, fé é acreditar em uma coisa ou dogma e agir de acordo com essa crença. Ter fé, portanto, na concepção religiosa é acreditar na existência de Deus, na sua onipotência e onisciência. Tenho certeza que muitos de nós, quando perguntados se temos fé, diríamos: sim, claro, acredito em Deus, tenho uma religião, sigo uma doutrina religiosa. Então a fé é algo muito simples, não? Creio, logo tenho fé. Mas será que é o suficiente? E considerando esta definição em específico, a fé deve implicar necessariamente na abstenção da razão, do raciocínio e do discernimento em prol da adesão incondicional a uma crença? Afinal, quantos exemplos já não temos em nossa sociedade de extremismo religioso, de fanatismo cego em nome de uma crença? Mas continuando com essa pesquisa de campo, outros, quando perguntados sobre o que é ou o que representa essa virtude, poderiam se valer de exemplos insígnes, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, os apóstolos, Joana de Cusa, Jesus Cristo. Aí a coisa fica um pouco mais complicada, não? Porque muitos de nós provavelmente não nos encaixaríamos no testemunho de fé desses irmãos. Então isso quer dizer que nós não temos fé? Ou que existe um termômetro que pode mensurar o tamanho da fé de alguém? Por enquanto só estou colocando lenha na fogueira. Em contrapartida, outros poderiam dizer: não, Lívia, fé é esperança, coragem, determinação, esperança já falei, resignação, confiança. Vários significados, não? O que pode deixar o conceito de fé, já confuso, bastante bagunçado, pois poderíamos chamar qualquer virtude mais ativa, mobilizadora de fé, e a própria palavra perderia o seu significado. E enfim, para sanar toda essa confusão mental, esses questionamentos, recorri a Jesus Cristo, nosso referencial, modelo e guia da humanidade. E logo ao iniciar da passagem sobre o poder da fé, em Mateus capítulo 17, quando os apóstolos vão ter com Cristo por não conseguirem curar ao obsesso, Jesus, na sua sabedoria e sapiência, exclamou: homens de pouca fé, por vossa incredulidade não pudestes expulsar
o demônio. Em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Foi então que eu parei, tive uma leve confusão mental e perguntei: ué, peraí. Os apóstolos, considerados por muitos de nós como exemplos de fé viva, figuras emblemáticas da Boa Nova, foram tidos por Jesus naquele momento como homens de pouca fé, incrédulos. Mas peraí, eles não acreditavam em Deus? Não acreditavam que Jesus era o Salvador? Não seguiam os preceitos da crença que professavam? Não foram os escolhidos para serem os propagadores da Boa Nova após o desencarne de Jesus Cristo? Então por que eles foram apontados como tal? Foi então, meus irmãos, que eu percebi que apesar de falarmos tanto, mas tanto sobre a fé, pouco entendemos o seu significado, o seu sentido e o que ela verdadeiramente representa. Pela nossa condição evolutiva e intelectiva, só a concebemos a partir do seu sentido religioso, da condição do crer. Pouco entendemos o seu valor, a sua magnitude e complexidade. E o interessante é que Jesus Cristo, em seu testemunho de vida, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz uma reflexão acerca das escrituras evangélicas sob a ótica espírita, nos trazem o esclarecimento sobre o que seja esta virtude. Fé é ter certeza de que algo é possível, acreditar no cumprimento de uma coisa e agir de acordo com o que se acredita, com lucidez, segurança e discernimento. Um exemplo: a mulher hemorrágica, uma mulher comum dos tempos de Jesus, que ao saber que Jesus Cristo se dirigia à casa de Jairo, príncipe da sinagoga, foi ao seu encontro. E apesar da multidão que a cercava e envolvia o mestre, ela não mediu esforços para se aproximar dele. E quando finalmente conseguiu alcançá-lo e tocar em suas vestes, de súbito o fluxo de sangue cessou. Ela estava curada da hemorragia. Neste momento, Jesus estancou e questionou: quem me tocou? Os apóstolos se olharam confusos e redarguiram: Rabi, olha a multidão que te cerca, a multidão que te envolve. Quantos não são os que te tocam? E Jesus novamente reiterou: alguém me tocou, pois saiu de mim uma virtude. E ao ver toda a comoção que aquela situação causara, a mulher se apresentara ao Cristo e relatara como ficara curada ao tocar em suas vestes. E Jesus, carinhosamente, como sempre, proferiu: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai em paz. Ela acreditava, ou melhor,
tinha certeza de que a cura era possível, tinha certeza em Deus, na assistência divina, no cumprimento da sua vontade. Reconhecia os meios de atingir os seus objetivos e mobilizou todas as suas forças e possibilidades na direção daquilo que pretendia buscar. Naquele contexto, Jesus fora um instrumento, pois a cura adveio em primeira instância da fé, da força íntima e da mobilização daquela mulher. Crer, mobilizar e agir. Mas é claro que, como sempre, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não diria que para complicar, mas depende do ponto de vista de cada qual. Ampliou os nossos horizontes e se aprofundou ainda mais no conceito de fé. Fé, ou melhor, mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Fé é o estado, é a expressão mais vívida, autêntica e verdadeira de conexão e identificação da criatura para com o Criador. É mais do que as crenças que professamos, é mais do que ter confiança, determinação e confiança. É um estado de sentimento, de pensamento, por isso dizer pensada, refletida, raciocinada, compreendida e, consequentemente, de ação da alma, propositiva, mobilizadora. E todos esses elementos devem estar em comunhão, em sintonia, para a plena expressão desta faculdade. Ao mesmo tempo que ela é um sentimento inato do homem, ela é uma construção paulatina do ser espiritual. Desde o seu erguimento enquanto princípio espiritual, o despertar da sua individualidade, do raciocínio, da inteligência, do livre-arbítrio, até a sua alçada às angelitudes celestiais. Nós vamos constantemente concebendo, edificando esta força potente, reluzente e redentora que nos conduz a Deus. E dessa forma começamos a conceber e entender os desdobramentos desta comunhão. A fé viva, ativa e robusta, aliada à inteligência e à humildade, desperta todos os sentimentos que nos conduzem ao bem. Suscita a paciência, a perseverança, o devotamento, a confiança, a esperança, ou melhor dizendo, a confiança em si, na certeza de atingir um objetivo, a caridade, que é a materialização da ação, e a energia necessária para vencermos os obstáculos íntimos, as dificuldades e as paixões orgulhosas, ante a certeza que nos encontramos bem conduzidos. Ou seja, ela é uma motivação contínua, é uma poderosa alavanca que permite nos conectar com o nosso íntimo, com essa essência divina. Logo passamos a ter consciência das nossas imensas capacidades e potenciais enquanto filhos de Deus, o que nos mobiliza à ação, à mudança, à transformação, a novas perspectivas e panoramas de vida, de mundo, de existência, de espírito, nos incitando assim
a caminhar com segurança e a realizar grandes obras e milagres. Por isso que Jesus clama, meus amigos: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nós temos o poder, a força, esta força íntima de fazer a mudança em nós, de nosso ao redor, de nosso mundo, enfim, de nos salvar. Quantas vezes, meus irmãos, já não passamos por situações difíceis, penosas, complexas, que a única coisa que a gente queria era jogar os panos para cima e desistir de tudo e de todos. E foi neste momento que, ao olhar para dentro de nós, encontramos uma força pequena, mas potente e reluzente. E foi por meio dela que nós conseguimos vencer os obstáculos. Agora imaginem, com um pouco de fé que nós conquistamos, olha o quanto já não criamos, olha o quanto que já não edificamos, olha o quanto que já não produzimos e criamos e mudamos. Imaginem os céus e mundos que poderíamos mover se tornássemos a fé um exercício constante em nossas vidas. Tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, tem uma passagem que eu acho extremamente pertinente com este tema, quando o instrutor Albério nos diz: filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. Se por um lado a matéria tem por característica ou por propriedade a inércia, ou seja, precisa de uma força externa para se movimentar, nós, espíritos, senhores de nós mesmos, conquistamos e desenvolvemos esta força interna, representada pela fé, que nos estimula e nos mobiliza à ação. Pode parecer meio estranho e meio confuso o que eu vou falar agora, mas não é por acaso que as crianças, em seu processo de socialização, requerem um envolvimento emocional, íntimo e seguro para com seus pais, para produzir um senso de segurança e favorecer o desenvolvimento psicomotor e social. Nós, meus irmãos, semelhantes a crianças, espíritos no limiar da nossa trajetória evolutiva, também carecemos deste envolvimento com Deus, nosso Pai, por nos facultar segurança e autoafirmação e nos incentivar a novas perspectivas e empreendimentos internos e externos. Pois então, meus irmãos, o iniciar desta jornada de edificação, de despertar da fé, depende de cada um de nós. Fazendo alusão à parábola do filho pródigo, Deus, nosso Pai, aguarda pacientemente que nós, seus filhos, voltemos a nos conectar, a nos sintonizar e a nos coligar com Ele, e assim retornarmos aos seus braços, retornarmos ao seu lar.
Ele, em sua magnitude, onipotência, amor e misericórdia, não quer, como muitos supõem, nos encarcerar, nos enclausurar e nos cegar por meio da fé. Muito pelo contrário. Além da fidelidade, ele tenciona que nós, seus filhos, sejamos conscientes e livres. Livres para pensar, livres para sentir, livres para agir. E assim revelar todos o potencial mobilizador, criador, renovador e transformador de cada um de nós, enquanto espíritos em evolução. Por essa razão que nos é dado o livre-arbítrio, meus irmãos. Nós somos senhores das nossas escolhas, do nosso destino, da nossa história e dos nossos caminhos. Mas também temos a responsabilidade pelos nossos erros e acertos, pelos nossos méritos e deméritos, e pelas nossas vitórias e derrotas. Infelizmente, a maioria de nós, e eu me incluo nessa roda, ainda não desenvolvemos, ou melhor dizendo, ainda temos uma fé insegura, desequilibrada, inconstante, condicionada aos bons e maus momentos da vida. Ainda não despertamos para a verdadeira fé, a fé divina. Mas que essas palavras, meus amigos, sirvam de incentivo para vivermos esta fé em plenitude, esta entrega íntima, pois Deus nos aguarda. Buscando, achareis. E agora, para finalizar, porque eu tenho certeza que muitos de vocês não estão mais aguentando esta menina com esta voz fina de taquara rachada falando, às vezes nem eu me aguento, vou ler para vocês uma conclusão, que na verdade é um trecho do livro Consolador de Emmanuel, que ele vai discorrer sobre a fé. E com certeza de uma maneira muito melhor e mais evoluída do que eu fiz agora. Então ele começa: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, ou seja, na destinação futura, na continuação da vida, na providência divina, na existência de uma ordem natural progressiva. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo
a vontade do Senhor. E assim, meus irmãos, que estas poucas palavras nos sirvam de incentivo, nos sirvam de ação e de mobilização para assim vivermos este sentimento de conexão, este sentimento de ligação, de fidelidade, de conexão com Deus. Pois Deus sempre espera que cada uma das ovelhas perdidas retornem ao seu lar. Então guardem estas palavras em seu coração e transforme-as em ação, em bem, em caridade, em testemunho. E assim, para finalizarmos, meus irmãos, que possamos fechar os nossos olhos e permitir que esta energia edificante, permitir que a vibração do ambiente possa entrar em contato com as entranhas de nossa alma, de nosso coração, e permitir que nos elevemos em sintonia com Deus, nosso Pai. Neste momento de grandes dificuldades do mundo, de grandes dificuldades íntimas, Deus permite que nós coloquemos a nossa destra em seu colo e Ele nos fala: tem bom ânimo, meus filhos, eu aqui estou. Eu aqui permaneço ao seu lado, lhe dando força, lhe dando determinação, lhe dando coragem e lhe dando confiança. Sejais fortes, tenhais boas vontade, tenhais fé, pois assim conseguirá vencer o mundo, vencer o homem velho, vencer os obstáculos íntimos. E em toda esta jornada, lá eu estarei, lhe aguardando, torcendo pela sua vitória, pelo seu vencer. Que possamos aproveitar destes momentos de troca, de compartilhamento do nosso coração, um para com os outros, das nossas possibilidades, dos nossos potenciais, das nossas vitórias e das nossas derrotas, mas acima de tudo dos nossos aprendizados. Pois a evolução, por ser individual, também requisita a experiência coletiva, a ligação e a sintonia entre os homens. Então, meus irmãos, que sejamos mais do que espíritas, que sejamos cristãos, que sejamos fraternos, que sejamos cada dia o melhor que nós pudermos. Fazer em nós a diferença que queremos ver no mundo. E assim, para finalizarmos a mais este momento de comunhão fraterna, de conexão, do conectar de nossas almas, de nossas mentes, que possamos honrar e agradecer a Deus, nosso Pai,
fazendo a prece que o Senhor nos ensinou. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E assim, meus irmãos, novamente agradecemos pela presença aqui, amiga, e também por vocês doarem um pouco do seu tempo, um pouco do seu cotidiano, do seu momento, da correria do dia a dia, para estarmos aqui, sintonizados em harmonia, aprendendo em conjunto sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho, ou melhor dizendo, sobre a doutrina cristã. Que nós possamos, no dia a dia, no cotidiano, construir este movimento espírita, este movimento cristão, este movimento consolador e renovador. Fiquem em paz, meus irmãos, que vocês possam retornar aos seus lares, e aqueles que estiverem assistindo à distância, que fiquem com Deus.